Boa tarde, Brasil. A gente tem recebido uma série de ligações de vários lugares do país perguntando um pouco como é que é o tamanho do burro em função da égua, em função do jumento, se o jumento tem que ser muito grande, se ele pode ser pequeno. Então hoje a gente resolveu mostrar um pouco com os animais isso para vocês. E aqui tem uma égua que é mãe desse burro que está do lado direito. E aí o que a gente quer mostrar para vocês? Na fêmea, o importante é que ela seja profunda, vocês vão ver que ela tem uma boa profundidade e que ela seja bem arqueada, que seja bem leiteira. De maneira que o produto que está no ventre dela, nos 3 últimos meses de crescimento, ele se desenvolve ao máximo na fase uterina nesses 3 últimos meses. Então é importante essa estrutura dessa égua por causa disso. Depois é muito importante os 3 meses posteriores de lactação para você atingir o ápice da condição de crescimento máximo do produto. Então, ser boa leiteira, boa mãe. É o caso dessa égua. Vocês vão perceber agora que nós produzimos com ela esse burro que está com 3 anos. Então, gente, reparem que as alturas já são muito próximas. Esse animal ainda deve crescer de 4 a 5 centímetros, que ele igualou agora a primeira muda, então ele está com 3 anos nesse momento. Ele deve ficar do tamanho da mãe ou um pouco maior. Hoje a diferença entre eles é de 4 centímetros. Ele ainda é 4 centímetros mais baixo. E essa diferença de 4 centímetros é tão pouca que vocês vão perceber pela televisão que é até difícil de ver que existe essa diferença de 4 centímetros. Mas a importância então das mães é essa. Agora, com relação ao jumento, o jumento não sendo muito pequeno, ele tendo qualquer coisa ao redor de 1,30 m, normalmente as éguas produzem com esses jumentos muares que passam a ser no mínimo do tamanho delas. Então, gente, nunca se preocupem muito se o jumento tem 1,30 m ou se ele tem 1,40 m. Se preocupem com o andamento dele, com a qualidade dele, com a caracterização dele, tá? Isso sim é o que importa. E aí você vai fazer uma tropa de muares do jeito que você eleger as suas éguas, ou seja, as éguas também têm que contribuir. O jumento manda em 70% do acasalamento, mas isso não quer dizer que os outros 30% têm que ser da pior qualidade possível. Na verdade, a gente tem que eleger os outros 30% na qualidade que a gente quer. E isso tange principalmente o tamanho e a contribuição que ela vai dar no andamento do produto dela. Se vocês querem animais de tamanho bom, se preocupem com boas éguas e com boa nutrição. Mais uma dúvida constante dos criadores, principalmente dos novos, é com relação a quando a mula nasce, de que tamanho ela vai ficar, como é que ele tem ideia se ela vai ser grande, se ela não vai. O que acontece é que normalmente os animais crescem com os membros quase da altura do tamanho definitivo. Eles crescem muito pouco, depois o animal se remonta em cima dos membros. Então, sempre verifiquem quando o produto nasce se as canelas dele, são no mínimo do tamanho das canelas da mãe. Isso indica que esse produto vai ter o tamanho da mãe no mínimo. Vejam aqui, mesmo o animal sendo 4 centímetros mais baixo do que a mãe, as canelas dele já são do tamanho das canelas da mãe, talvez até um pouco maiores. Quando eu falei para vocês que esse tamanho ia ser suplantado, ou que eles iam ficar pelo menos do mesmo tamanho, isso fica muito evidente quando vocês comparam o comprimento das canelas dos animais, né? Então isso aqui fica bem visível. O burro, no mínimo, vai ter o comprimento da canela da mãe. Agora eu vou tocar o potro dela um pouco para frente para vocês verem como ele já tem as canelas mais longas. O cavalo, o garanhão, ele é bem mais alto do que a égua, o cavalo, o pai dele. Aqui não se trata de um muar, estamos falando de um potro. Reparem então, telespectadores, como as canelas dele, naquela região que eu mostrei para vocês, são mais compridas, mais longilíneas que as canelas da mãe. Hoje, esse potro está com 2 meses. Então percebam como é que esse animal vai suplantar a mãe em tamanho. E mais uma coisa, um animal de 3 meses com esse tamanho proporcionalmente em relação à mãe, isso indica que ele vai ter um tamanho bastante satisfatório também para quem gosta de tropa alta. Com relação a crescimento e altura dos muares, em relação às éguas, e de crescimento de potro em relação ao tamanho definitivo, o que a gente tinha para dizer no dia de hoje é só isso, e com isso eu quero encerrar. Boa tarde, Brasil!